Pessoal, o que acaba de acontecer é simplesmente inacreditável. Uma reviravolta monstruosa, um verdadeiro tsunami que acaba de pegar todo o Brasil de surpresa. Olha só, eu vou compartilhar com você aqui os detalhes. Gente, nem eu tô acreditando na notícia que acaba de ser divulgada e descoberto aqui nesse exato momento. A notícia que eu vou trazer de grande reviravolta e o Brasil inteiro foi pego de surpresa. A gente vê aí um conflito de informação, de interesse entre o próprio STF e o STJ, né? E eu tô até arrepiada, eu fico quando eu vejo esse tipo de comunicado, porque o STJ deu uma grande vitória para o Jair Messias Bolsonaro. Acaba de ser confirmado aqui uma reviravolta que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, deu uma decisão que salve e inocente o Jair Bolsonaro, né? E é inacreditável porque enquanto o STJ toma uma decisão que, além de salvar inocente o Jair Bolsonaro, a gente vê do outro lado o Alexandre de Moraes, né, o STF tentando reverter e condenar ele a todo custo. Então nós temos aqui algumas notícias que eu acabei de separar para vocês, notícia fresquinha que acabou de sair do forno. Eu vou trazer todos os detalhes. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento Bolsonaro e toda a família podem estar comemorando esse grande dia, né? Mas tem muita reviravolta, tem muita bomba ainda para acontecer e eu vou compartilhar com todos vocês. Aqui nessa pauta de hoje, eu separei aqui, né, do Bolsonaro, que tem aí uma mudança, né? Na verdade, eu diria que é a pior notícia para o Lula. Tem também a respeito da queda do Janones e vamos falar da manipulação do STF. Então se preparem aí, tem muita coisa para rolar ainda. Eu sou Ana Paula, aproveite e se inscreva no canal, né? A gente vê que para completar esse cenário caótico, uma decisão polêmica do STF vem gerando intensos debates. A imediata tomada de decisão pela mais alta corte do país divide opiniões e também políticos. O Brasil está diante de um momento crucial e queremos compartilhar com vocês os detalhes dessa história. Em meio a esse turbilhão de coisas que estão acontecendo no mundo político, outro nome ganhou destaque foi o do André Janones, como eu disse aqui no título. O deputado que sempre esteve no centro de polêmicas agora se vê desmascarado após revelações bombásticas que comprometem aí toda a gestão do governo petista. Aliás, eles são unidos, né, como carne e unha, e as acusações lançam dúvidas sobre a conduta do Janones, que é aliado do Lula, e eu vou trazer para vocês esse reflexo, né, que gerou dentro da própria base governamental. É escândalo atrás de escândalo. Então vamos lá, eu já começo com a primeira notícia que saiu aqui em todos os jornais, né? E eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que aconteceu. STF tem maioria para manter Dino, Zanin e Moraes em julgamento da denúncia contra Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. Os ministros integram a primeira turma da corte que marcou, né, para a próxima terça-feira, dia 25 de março, o julgamento que pode tornar Bolsonaro e 7 aliados réus por tentativa de golpe. E no plenário virtual, a maioria dos ministros votou pela rejeição de recursos do Bolsonaro e também do Braga Neto. Então o STF já formou maioria na quarta-feira, dia 19 de março, para manter os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. E a análise, né, da acusação da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo de Organização Criminosa, que seria formado por Bolsonaro e 7 aliados, marcou aí essa terça-feira junto com essa avaliação dos ministros. E eu quero trazer para vocês aqui a respeito desse julgamento, dessa imparcialidade, né, uma reflexão importante. O Supremo Tribunal, a gente viu aí que eles formaram já a maioria para manter os ministros dentro do julgamento de denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo o STJ contrariando, né? Vocês viram aí que o STJ deu uma vitória. Depois eu vou trazer um vídeo para esse não ficar muito longo, só sobre essa decisão do STJ. Mas eu quero que vocês entendam que, enquanto isso, né, no ordenamento jurídico brasileiro,
O Código do Processo Civil, ele estabelece no seu artigo 144 as situações de impedimento de juízes, incluindo quando o magistrado ou sua participação ou parente próximo seja parte de um processo ou tem interesse direto na causa. No entanto, o STF, ele tem adotado uma interpretação mais restritiva dessas normas. Em decisão agora recente, a Corte julgou inconstitucional uma regra do CPC que ampliava o impedimento de juízes, considerando que tal ampliação violaria os princípios de proporcionalidade e da razoabilidade. E no caso específico do julgamento do Bolsonaro, as defesas argumentaram que os ministros indicados deveriam ser impedidos de participar devido aos possíveis conflitos de interesse. Contudo, a maioria dos ministros do STF rejeitaram esses argumentos, entendendo que não havia demonstração concreta nem prova de parcialidade que justificasse o afastamento dos referidos magistrados. Então essa decisão do STF reflete aí uma interpretação mais restritiva das normas de impedimento e suspensão, priorizando a continuidade processual e a celeridade judicial, desde que não haja evidências claras de comprometimento de imparcialidade dos julgadores. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês pensam a respeito disso tudo. Comentem aí para mim. Enquanto vocês comentam, olha só mais uma notícia bomba que veio a respeito do desespero do Lula, a respeito do André Janones. Saiu na Folha de São Paulo: Fux homologa acordo de Janones para encerrar a investigação sobre rachadinha. Termos foram firmados com a Procuradoria-Geral da República. Previsão é de envio de mais de R$100 mil à Câmara dos Deputados. Gente, então o ministro Luiz Fux, do STF, homologou nessa quarta-feira, dia 19, um acordo no qual o deputado federal apoiador de Lula, André Janones, do Avante, de Minas Gerais, se compromete a pagar R$ 131.500 à Câmara dos Deputados como reparação de danos pelo caso das rachadinhas e assim não ser processado criminalmente. A oposição, vocês perceberam que não tem esse tipo de acordo? É prisão. É prisão, mesmo liberdade de expressão, mesmo que você se manifeste qualquer coisa ao contrário, é prisão. Mas quando vem da própria esquerda, é acordo. Então, no início do mês, a Procuradoria-Geral da República enviou à Corte os termos acordados com o parlamentar para análise do relator do caso no STF. Gente, me dá nojo de ler um tipo de notícia desse, onde a gente vê a corrupção escancarada e que nada vai ser feito, que tá tudo certo, ele vai continuar ganhando nosso salário. O povo não se revolta contra isso, porque o povo não se manifesta contra esse tipo de situação. O que era para manifestar, não manifesta. Tá polarizado o nosso país e quem sai ganhando é somente os políticos. O Janones também precisará desembolsar R$ 26.300 de multa, equivalente a 20% do dano causado aos cofres públicos. O deputado tinha sido indiciado pela Polícia Federal em setembro do ano passado por suspeita dos crimes de corrupção passiva, peculato e associação criminosa. E quando o caso foi revelado em 2023, Janones negou com veemência a prática de rachadinha. Disse que abriria mão de seus sigilos, que não havia recebido um único centavo de assessores e blá, blá, blá. O site do jornal Metrópolis revelou um áudio do Janones posteriormente, no qual ele solicitava aos assessores ajuda para pagar despesas relacionadas a uma campanha de 2016 para a Prefeitura de Ituiutaba, Minas Gerais, quando ficou em segundo lugar na disputa. E segundo a manifestação enviada pela Procuradoria-Geral ao Supremo, no início do mês, o Janones admitiu a irregularidade e se comprometeu a ressarcir o dano causado. Um trecho citado pela Procuradoria-Geral no compromisso diz que o parlamentar confirmou expressamente que pediu a um assessor que providenciasse um cartão de crédito adicional em seu nome. Esse cartão foi utilizado pelo compromisso Janones, para pagamento de despesas pessoais durante os anos de 2019 e 2020. As respectivas faturas foram pagas pelo referido assessor sem quitação pelo compromissário,
até o presente momento, é o que diz o documento. E a primeira parcela do valor acordado precisa ser paga em 30 dias após a homologação do compromisso. Segundo os termos assinados, o acordo será restrito às consequências criminais e não alcança eventuais reflexos na esfera civil e administrativa. Então, o Conselho de Ética da Câmara absolveu o parlamentar de suspeita de prática de rachadinha e o órgão deu aval, por maioria de votos, à tese do relator do processo, Guilherme Boulos, do PSOL, que não haveria como falar de quebra de decoro parlamentar por supostos atos cometidos antes do investigado ter assumido o mandato. Então, o deputado do Avante foi um dos principais defensores nas redes de candidatura do Lula, e esse escândalo aí vocês viram, né? Aí o César Costa comentou aqui: isso pode, Arnaldo? Ou melhor, pode isso, Boulos? Um escárnio. O Adilson Pedroso comentou: República de Bananas. Criminosos confessam o crime e nem preso vai. A imprensa militante diz que o STF salvou a democracia. Claro, aqui a democracia também é relativa, como já disse o demiurgo de Garanhuns. Várias pessoas comentando. A site Irata comentou: esse acordo ficou muito barato pelo transtorno causado. Enfim, quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Enquanto isso, desaprovação de Lula aumenta, gente. Saiu aqui no Poder Data que Lula não estanca a sangria e desaprovação vai a 53%. Então o percentual oscilou 2 pontos percentuais para cima desde janeiro. Levantamento mostra que os que aprovam o governo são apenas 41% e o presidente Lula não conseguiu estancar a piora nas taxas de aprovação do seu governo e em outros indicadores, mesmo após informar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mesmo após lançar o PED-MEI universitário para alunos, né, estudantes de licenciatura, mesmo após ter falado que vai ampliar o Vale Gás para todos do Bolsa Família, mesmo após todas essas políticas eleitoreiras que estão sendo lançadas, sendo no momento de corte de gastos, né, o governo está aí colocando, abrindo as portas dos gastos para assistências sociais. Mesmo assim, ele não conseguiu estancar a piora nas taxas de aprovação do seu governo, ou seja, o governo não engana mais ninguém. É o que está mostrando as pesquisas, e o levantamento do Poder Data foi realizado entre os dias 15 e 17 agora de março, recente, mostra que o governo é desaprovado por mais de 53% dos eleitores e a taxa oscilou para cima em 2 pontos percentuais em 2 meses. O mesmo período, a aprovação variou de 42 para 41. Então a aprovação está em queda e a desaprovação, né, em ascensão. Comenta aí o que vocês acham disso tudo. Esse foi o vídeo de hoje e vamos acompanhando porque muita coisa ainda tá para acontecer e aí eu trago para atualizar vocês, tudo bem? Então, gente, é o Brasil todo em choque. Compartilhe essa notícia urgente para o máximo de pessoas possível. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para ajudar a espalhar a verdade. O sistema tá em pânico, a reviravolta mal começou e vem muito mais por aí. Até logo!